Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos envio para reunir minhas ovelhas. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E haverá um rebanho, Rabi, e um pastor. minha filha está moribunda. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Pai, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Para que precisamos ainda de testemunhas? Não precisamos. Que vos parece? É réu de morte. Morte! Morte! Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Vós tendes por costume, nesta época do ano, que eu vos solte um prisioneiro. Barrabás? Liberta Barrabás? Leio do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 e seguintes. Num daqueles dias saiu Jesus para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Se eu for para Mateus capítulo 28, já no finalzinho,
diz assim o escritor deste evangelho: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essas duas passagens, se as juntarmos com Atos capítulo 1, com o episódio da vinda do Espírito Santo, nós podemos dizer, está aí o nascimento da igreja. Esses escolhidos por Jesus e aqueles que foram ganhos depois, mais adiante, através do seu trabalho, formam a igreja. A igreja começa a sua marcha e marcha durante os primeiros séculos de uma forma maravilhosa, embora com muitas dificuldades, mas vai avançando. Em 325 sofre um abalo esse que dura cerca de 1.200 anos. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque daqui a 6 dias, é dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, e não poderíamos hoje deixar de falar um pouco sobre isso. Nós queremos, com essas passagens e com essa abertura de nossa celebração de hoje, saudar os queridos nessa oportunidade, desejando que nosso encontro hoje possa realmente ser um encontro abençoado para a honra e glória de Deus. Nós oramos, pedimos assim a Deus de todo o coração e queremos que você se junte a nós, louvando e adorando a Deus conosco. Vamos em frente acompanhar essa programação. Que Deus seja honrado e glorificado através dessa celebração. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, é digno de toda honra, digno de toda glória. Seu nome para sempre. Louve ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo.
seu nome para sempre. A graça e a paz, meus irmãos. Esse é o momento das comunicações, agenda semanal. Conectados com a palavra, mensagem diária com o pastor Arno Ribner, pelo canal do YouTube e pelo Facebook da igreja. Às segundas-feiras, às 19 horas, pelo Google Meet, culto de oração com as mulheres. Você, minha amada, é a nossa convidada. Envie sua mensagem para o número do WhatsApp e nós lhe enviaremos o link. E você irá participar do culto de oração. Contamos com a sua presença. Às quintas-feiras, às 19h30, pelo canal do YouTube e pelo Facebook da igreja, culto de oração e estudo bíblico. E logo após, às 20h30, pelo Google Meet, discipulado com os adolescentes. Você, adolescente, é o nosso convidado. Envie sua mensagem para o número do WhatsApp e entraremos em contato com você. Aos sábados, a nossa igreja está aberta. Estamos realizando um bazar para a nossa construção. Claro, com todos os protocolos municipais. Venha, participe do nosso bazar e assim você também estará contribuindo com a nossa construção. Aos domingos, das 9 às 10 horas da manhã, estaremos abertos, esperando por você. Leve o seu material, o seu alimento para podermos ajudar na ação social e também o seu material para ajudar no bazar da construção. Claro, estamos seguindo todos os protocolos municipais. Escola Bíblica Dinâmica. A nossa EBD está dividida em 2 horários e ela é realizada pelo Google Meet, às 15h30 pelos adolescentes e às 16h45 jovens e adultos. Envie a sua mensagem. Nós lhe enviaremos o link e você irá participar da Escola Bíblica Dinâmica. Às 18h30, culto de adoração ao Senhor, pelo canal do YouTube e pelo Facebook. Participe. Meus irmãos, o mês de outubro está quase terminando e até aqui nos ajudou o Senhor. No próximo domingo, mês de novembro, e começaremos o mês da música, que terá como tema Cantarei ao Senhor em todo o tempo. E a divisa está no Salmo 92, versículo 4, que diz assim: Tu me alegras, Senhor, com os teus átrios, as obras das suas mãos, leva-me a cantar de alegria. Meu irmão e minha irmã, se inscreva no nosso canal e siga as redes sociais. Participe das nossas programações. Olá, queridos, mais uma vez nesse momento de dízimos e ofertas, e iniciaremos trazendo um versículo da palavra de Deus que se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versos 12, onde nos fala: porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Que possamos refletir nessa palavra e nesse momento vamos estar orando, né, pelo esse momento de bens e vidas. Então vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor,
estamos na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Pai, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. A minha vida, a vida de cada um que nos assiste, Senhor, neste momento. Entrego em Tuas mãos, Senhor, para que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, desde já Te agradecemos, Senhor, porque pessoas ofertaram, pessoas dizimaram, Senhor, pessoas foram voluntárias na Tua obra, Senhor. E isso porque Tu tocou o coração delas, Senhor, e elas fizeram por vontade própria, pelo Teu quebrantar na vida delas, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar agindo em nossas vidas todos os dias, a cada instante, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador, fico em oração junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.
Graça e paz, irmãos. Esse momento, o Momento Brasil, é o momento a gente dedicar nossas orações a Deus em prol do nosso país, um país que vive um momento de transformação. Estamos tendo um momento de transformação religiosa nesse país, desde da década de 80, quando éramos 6% da população brasileira era evangélica, um número muito baixo. Hoje somos 28%. E o prognóstico é que em 2032 sejamos 40%. Isso é o que os matemáticos dizem. Eu creio que seremos muito mais. Creio numa nação 100% rendida aos pés do Senhor. Mas que essa mensagem, que esses números, que não são só números, são vidas sendo salvas, fique no pensamento de cada um, que a gente pode mais, a gente pode crescer cada vez mais, difundir a palavra de Deus cada vez mais, porque estamos vivendo um momento de transformação. O Brasil vive um momento de transformação religiosa. Estamos se rendendo ao Evangelho. Somos 14 mil igrejas. Então, que esse momento seja de reflexão e oração, para que sejam muito mais igrejas, muito mais pessoas salvas em Cristo. Vai passar agora um louvor. Vamos adorar a Deus em prol do nosso país. Se a igreja orar, levantarmos a voz em união, em favor da nação, um clamor pela restauração. Senhor, sara o Brasil. Está na luz, confissão de Neemias, pelos erros pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor, as comportas dos céus se abrirão. Deus virá em favor da nação. Quebra as cadeias, desfaz o jugo, quebra a esterilidade da terra. Estende suas mãos, nos purifica e traz restauração. Quebra o jugo de maldição. Derrama o trigo e o azeite da unção. Sara as feridas, Restaura a sorte dessa nação. Sara o Brasil, Senhor. Cura o Brasil pra tua glória e adoração. Oh, yeah. Somos filhos de Deus, clamamos, cura o Brasil. Em teu nome clamarei. Há poder no teu nome, Deus. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. O Brasil depende de ti, Senhor. Faz do Brasil lugar da adoração. Filho, volta, Brasil. Essa dor só ficará cicatriz, Brasil, pra glória
nascendo Deus do secreto, abra as janelas dos céus, santifique esse Brasil. Algo novo Deus tem pra nós, eu creio. Deus não rejeita esse país, Deus não rejeita essa nação. Quebra as cadeias, desfaz o jugo, quebra a esterilidade da terra, estende suas mãos, nos purifica e traz restauração. Quebra o jugo de maldição, derrama o trigo e o azeite da unção, sara as feridas, restaura a sorte dessa nação. Clamamos a ti, Senhor, Cura o Brasil, pra tua glória e adoração. Cura o Brasil, sara essa nação. cura o Brasil, Senhor, cura a nossa nação. E depois desse louvor maravilhoso, vamos orar pelo nosso país. Você em sua casa pode estar orando e clamando pela nossa nação. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta nação, Senhor, que está sendo transformada, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada família, Senhor, por cada vida, Senhor, que está se rendendo a Ti, Senhor. Que o Senhor visite, Senhor, cada lar, Senhor. Que o Senhor visite, Senhor, cada estado desse país. E derrame, Senhor, sua misericórdia, Senhor, e sua glória sobre eles. Que esse país, Senhor, seja para o mundo, Senhor, um país não de corruptos, mas um país cristão, Senhor, um país que demonstra a sua misericórdia, Senhor. Um país que vive verdadeiramente o Evangelho de Cristo, Senhor. O Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, derramadas sobre nós, pela bênção derramada por esse país, Senhor. Que a cada dia, Senhor, cresce mais e mais na Tua palavra, Senhor. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Senhor, na vida deste país. Amém. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem quem te
esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Quantos anos a igreja cristã está no mundo, trabalhando no mundo? Vamos fazer aqui, acompanhe aqui um pequeno cálculo que eu fiz aqui a respeito. Se considerarmos ou partindo do pressuposto de que Pentecostes teria ocorrido no ano 33 da era cristã, por volta disso, então, até o concílio de Nicéia, que foi realizado em 325, também da era cristã, decorreram aí 292 anos. Do concílio de Nicéia até a reforma protestante, 1192 anos. Da reforma protestante até os dias de hoje, 503 anos. Então nós temos, pelos meus cálculos aqui, 1987 anos de atuação da igreja cristã no mundo. Em 1517, quando ocorreu a reforma, a situação estava dramática, insustentável, porque por cerca de 1.200 anos a igreja marchou no que a gente fala na escuridão, com sérios problemas e desvios doutrinários e da Bíblia também, claro, né? Então chegou-se a essa conclusão, é preciso voltar o que a Bíblia diz. Por isso, então, destacaram-se lá na reforma os chamados 5 solas. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Baseado nesses 5 pontos, então se firma a reforma protestante. Esse movimento naturalmente gerou ou influenciou, melhor dizendo, muitas pessoas, muita gente, e dali surgiram então os mais diferentes grupos que nós conhecemos, principalmente os grupos históricos, que se identificaram de forma diferente, porém que têm um ponto em comum: a fé em Jesus como Salvador único e suficiente. Então, naquele período de exaustão da Idade Média, influenciado pelo renascentismo, marcado pela crise da Igreja Católica, do catolicismo medieval, várias vozes em defesa do cristianismo bíblico se levantam e logo perceberam que um retorno puro e simples à Escritura, ou às Escrituras, faria da tentativa da reforma uma ruptura com a Igreja Católica. Pastor Franklin Ferreira aponta 3 caminhos que prepararam a reforma quando diz assim: na Baixa Idade Média, o que representa 1300 a 1500, na Baixa Idade Média, a Igreja começou a enfrentar crises que prepararam o caminho da reforma. A primeira crise foi uma crise de autoridade. Papas, cardeais e bispos viviam em pecados grosseiros.
Por isso a autoridade da igreja foi desafiada, sim, nas pessoas do Papa, do clero, da autoridade, a igreja foi desafiada. A segunda crise foi uma crise de salvação. As pessoas na Idade Média tinham pavor da morte, e a doutrina sacramental não proporcionava nenhuma segurança para o cristão. A terceira crise era uma crise de espiritualidade. A divisão medieval entre clero e laicato dominava toda a teologia e prática naquela época. No entendimento da Igreja de Roma, a única maneira de viver uma vida consagrada era se tornando um membro do clero. Diz Franklin Ferreira em Gigantes da Fé, Espiritualidade e Teologia na Igreja Cristã, publicado pela Vida, editora Vida, em São Paulo, em 2006. Na ruptura com a Igreja Romana, que foi iniciada pelos pré-reformadores, vidas identificadas com a agenda da reforma protestante que se deram, gastaram as suas vidas pela pregação bíblica antes mesmo da reforma efetivamente ser colocada em prática. E nesse sentido nós não podemos deixar de mencionar pelo menos 3 nomes dentre esses. O John Wycliffe, nascido em 1328, que morreu em 1384, ele é inglês e trabalhou na Inglaterra seu período de vida todo, morrendo de morte natural. Jan Hus, 1349 a 1415, da República Tcheca. Esse não teve o mesmo final, ele morreu queimado na fogueira. Thomas Kempis, 1379 a 1471, da Alemanha, que depois foi para a Holanda, lá onde veio a falecer. Ele é autor da obra Imitação de Cristo, que é bastante conhecida por aí. Então apenas esses três, entre tantos outros que surgiram antes dos reformadores conhecidos. Martinho Lutero, ou Martin Luther, João Calvino, Johann Calvin, Ulrico Zwinglio, ou Ulrich Zwingli. E esses são os 3 mais mencionados e conhecidos. Assim também não devemos desconsiderar outros nomes valiosos da história evangélica que surgiram após a morte desses primeiros reformadores. Na verdade, comemora-se ilustrativamente a reforma protestante em 31 de outubro. Isso é uma alusão às 95 teses que Lutero pregou, publicou e pregou na igreja, no porte da igreja de Wittenberg. Então, a reforma não pode ser entendida como esse ato isolado em Wittenberg, na Alemanha, e nem na pessoa de Lutero como reformador. Até mesmo porque ele recebeu a influência decisiva dos assim chamados pré-reformadores, que o influenciaram, que talvez o encorajaram e fizeram com que ele tomasse aquela posição. A expressão Ecclesia Reformata et semper reformanda est pertence ao Gisbertus Voetius, que nasceu na Holanda, na cidade de Heusden. Ele é autor de uma ênfase dada, de um chamado à igreja, para que a igreja de Cristo possa permanecer em constante reforma. Por isso ele usa essa expressão Ecclesia Reformata et semper reformanda est, da sua autoria, que ele proferiu no Sínodo de Dordrecht, na Alemanha, na Holanda. Esse sínodo se realizou de 13 de 11 de 1618 a 9 de 5 de 1619. O significado da expressão é: a igreja reformada está sempre em reforma. E essa expressão latina tem sido usada muitas vezes por algumas lideranças, especialmente lideranças luteranas, para sustentar a visão ou a ideia de que a igreja deve estar em constante mudança, adaptando-se aos movimentos sociais para ser relevante na sociedade contemporânea. Ecclesia Reformata et semper reformanda est não é uma igreja em constante mudança para acompanhar a sociedade ou para ser relevante no mundo ou para ser politicamente correta.
A igreja deve estar sempre em reforma para se voltar constantemente às Escrituras, corrigindo eventuais desvios nos ensinos bíblicos. Novas interpretações, novas teologias, até mesmo a ideia de reescrever a Bíblia não são sinais de uma igreja constantemente em reforma. São antes sinais de uma igreja que se distancia cada vez mais da sua fonte primária. Nesse caso, a igreja deixa de interpretar as Escrituras conforme as próprias Escrituras desejam e devem ser interpretadas, e passa a interpretá-las de acordo com o que se pensa que seja moralmente, eticamente ou socialmente bom e correto, o que faz com que a igreja caiba nos moldes da sociedade, contrariando o que Paulo, escrevendo aos Romanos 12, 1 e 2, diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ecclesia reformata et semper reformanda est. É uma igreja constantemente preocupada com a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas, preocupada em interpretar as Escrituras de acordo com as próprias Escrituras e não de acordo com as convicções e com o pensamento da sociedade pós-moderna. Para ser relevante, a igreja não precisa ser atual nem adaptada. Ela precisa continuar pregando o verdadeiro Evangelho da cruz, e não o amor ao próximo sem o respectivo chamado ao arrependimento. A ideia da reforma constante do holandês, de Gisbertus Vertius, não é uma mudança de fé, mas uma revisão constante da vida da igreja, comparando-a com o que a palavra de Deus diz. A Bíblia deve ser como se fosse um espelho no qual a igreja se vê. Assim fizeram os batistas, liderados por John Smith, nascido em 1554 no Reino Unido e faleceu na Holanda em 1612, e também Thomas Helves, nascido em 1575, falecido em 1616 no Reino Unido. Como podemos perceber, a atuação desses líderes se faz presente nos últimos anos do século XVI e nos primeiros anos do século XVII. Mantiveram-se esses líderes em reforma e por isso mesmo romperam com a Igreja da Inglaterra. Igreja esta que é uma expressão do cristianismo evangélico que rejeitou a continuidade da reforma na vida da igreja, sendo ainda hoje liderada pelo poder estatal. É a chamada Igreja Anglicana. Fora da Inglaterra, é geralmente chamada Igreja Episcopal. Os batistas aceitaram as grandes verdades da reforma protestante e insistiram que o retorno às Escrituras deveria ser uma tarefa contínua e permanente para a vida da igreja. Por isso, levaram às últimas consequências os 5 pontos seguintes. Primeiro, o reconhecimento da Bíblia como única autoridade espiritual, autoridade acima de qualquer hierarquia e qualquer documento eclesiástico. Segundo, organizaram-se em torno do sacerdócio universal dos crentes, rejeitando qualquer clericalismo. Terceiro, estabeleceram congregações, ou seja, igrejas, autônomas, governadas pelos crentes regenerados em Cristo, completamente separadas do Estado. Quarto, rejeitaram qualquer ideia sacramental, ensinando que a salvação é pela graça, somente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Quinto, decidiram batizar apenas aqueles que dessem sinais de arrependimento e conversão, após pública profissão de fé, o que se tornou, ou que trouxe uma rejeição ao batismo de recém-nascidos. Os batistas precisam viver em reforma permanente. Os cristãos evangélicos genuínos afastaram-se e afastam-se cada vez mais de todo e qualquer modelo de igreja que represente um retorno ao pensamento e à prática da Igreja de Roma, e de outras tantas ramificações que têm surgido ao longo dos tempos e que não têm muito a ver com a Bíblia. Portanto,
É tempo de prosseguir dizendo que a salvação é pela graça. Sola gratia. É tempo de reafirmar que a salvação é pela graça mediante a fé. Somente pela fé, sem qualquer participação dos bens deste mundo. Sola fide. É tempo de voltar às Escrituras, fazendo com que seja a Bíblia Sagrada a verdadeira norma do culto cristocêntrico. Sola Scriptura. É tempo de ganharmos o mundo para Jesus Cristo, por meio do bom testemunho cristão. Solos Christus. É tempo de vivermos para a glória de Deus. Soli Dio Glória. Amém e amém. Foi muito bom contar com você, meu querido, nessa celebração. E a nossa oração, nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida
de uma forma fantástica, maravilhosa. Que você seja instrumento nas mãos de Deus. Nessa semana que diante de nós está, que você e eu sejamos bênção na vida das pessoas com quem tivermos contato, seja pessoalmente, diretamente ou virtualmente. Eu quero também que você ore por nós, pela Igreja Batista Pérola dos Mares, estabelecida em Salvador, no bairro de Paripe, Rua Castro Alves, 228. Endereço que eu quero deixar com você, que assim que nós pudermos nos reunir novamente, presencialmente, se você quiser nos visitar, esteja conosco, será uma grande alegria para todos nós. Mas que nós possamos nos despedir orando neste momento, e eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por cada pessoa que participou conosco dessa celebração. E que nós possamos, ó Deus, jamais esquecer das verdades que fundamentaram as decisões tomadas naquela reforma protestante há 503 anos, onde teve naturalmente esse início, mas ela prosseguiu depois. E que nós possamos adotar essa ideia, ó Deus, dessa reforma constante, constantemente verificando se em algum ponto na nossa caminhada estamos, enquanto igreja, nos desviando das Escrituras Sagradas. E que possamos assim, ó Deus, retornar ao caminho correto, corrigindo os eventuais equívocos. Que nós possamos jamais esquecer que não precisamos de mais nada além da Escritura. Que somente a fé em Cristo é suficiente. Que somente pela graça que nos é dada por Ti nós somos salvos. Que somente Cristo é suficiente para a nossa salvação. E a glória somente a Ti, ó Deus. Tão somente. Ajuda-nos, ó Deus, a firmarmos essas verdades em nosso íntimo e que jamais venhamos esquecer delas. Despede-nos, ó Deus, dessa celebração. Conduz os nossos caminhos, que sejam caminhos trilhados na Tua presença. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém.